no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Os obreiros podem sentar. Está escrito assim. Essas palavras foram palavras de João Batista, o último profeta. E eu, em verdade, vos batizo com água. Para quê, gente? Para arrependimento. Quer dizer, todo homem que deseja se reconciliar com Deus, ele se batiza nas águas para arrependimento. Então ele diz: em verdade em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, se referindo a Jesus. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, se referindo a quem? A Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Eu não vou falar do batismo de fogo, mas eu quero me ater ao batismo com o Espírito Santo. Então João Batista disse: Jesus, ele vai vos batizar com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então João Batista disse que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo, e o próprio Jesus, ele disse, coloca de novo aí é Jesus falando: vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, vamos entender primeiro o que é esse batismo, a importância desse batismo, o valor grandiosíssimo desse batismo. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo vivendo dentro do homem. E para quem não sabe, o Espírito Santo é Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Jesus disse que ele subiria aos céus, após ele haver ressuscitado, ele disse que subiria aos céus, mas rogaria ao Pai para que ele enviasse o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E ele enviou. E a promessa é do Espírito Santo viver no homem, habitar no homem. Isso se torna o próprio Deus habitando no homem. Diga-se de passagem, Deus ele não habita em um templo de alvenaria.
Não, ele quer habitar no homem, ele quer viver no homem. E o que acontece quando o Espírito Santo passa a viver numa pessoa? Acontece desta pessoa passar a ter a vida de Deus. Mesmo estando nesse corpo, o corpo que nós temos, mesmo vivendo nesse mundo, um mundo sobrecarregado de problemas, nós passamos a ter a vida de Deus. Ou seja, nós passamos a ter uma mente em concordância com a mente de quem? A mente de Deus. Você passa a ter os pensamentos de Deus. Você passa a ter as virtudes de Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é força, é segurança. Então você passa a ter as virtudes de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe uma nova vida. Jesus, ele disse assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão é o diabo e todo aquele que é do diabo, o falso. Ele vem somente para roubar, matar e destruir a nossa alma e os planos que Deus tem para nós. É isso que faz o ladrão. Porém, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante? Vida abundante é plenitude de vida. E isso acontece quando você é batizado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Você recebe esse poder, o poder de ter vida abundante, desde já. Repito, os problemas existem no nosso exterior, mas a vida de Deus passa a estar dentro de nós. Você passa a ter essa vida abundante. Amém, pessoal? Ademais, o Espírito Santo é como um selo de autenticidade, um selo de autenticação. Ou seja, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é Deus autenticando a fé dela, é Deus autenticando a entrega dela. Não sei se eu me faço entendido. É Deus falando assim, eu te aceito. É Deus falando assim, me agradei de você. É Deus falando, ela me pertence. Ninguém toca, ela é minha. Ninguém toca. Isso acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Agora, por que muitos não recebem o Espírito Santo? É agora que eu quero que você coloque uma atenção ainda maior. Ainda maior. Por que muitas pessoas, e vou dizer a maioria dos cristãos, se é que eu posso dizer cristão, por que não recebem o Espírito Santo? Nós temos falado sobre isso por esses dias. O que nós temos falado? Nós temos falado sobre a diferença de acreditar e crer. Você sabe que acreditar e crer são palavras que se parecem. São palavras que parece que têm o mesmo significado, mas não. Acreditar é uma coisa, crer é outra coisa. A começar pela língua portuguesa.
Eu falei aqui de manhã na primeira reunião, vou repetir. Você que estudou língua portuguesa, estudou gramática na escola, você vai se lembrar da separação de sílabas. Lembra ou não? Por exemplo, como é que se separa a palavra acreditar? Vamos lá, olha só. Como é que se separa? Vamos lá. Acreditar. Tá bom, assim se separa a palavra acreditar. Agora separa para mim crer. Como é que separa a palavra crer? Separa aí. Não separa. É inseparável. Você vê que já na língua portuguesa já tem diferença. Onde está a diferença? Por exemplo, acreditar, se você ler ou se você pronunciar de maneira bem pausada, acreditar, você já vê aí a diferença. Acreditar é o seguinte, é algo que eu ainda vou acreditar. Acreditar é algo que ainda eu vou dar crédito. Não é algo sólido. Não é algo definido, melhor dizendo. É algo ainda indefinido. É algo que eu ainda vou dar crédito. Acreditar. Agora, crer não. Crer significa o seguinte: eu já acreditei. Eu me defini. Eu já estou vivendo. Eu estou mostrando. Amém? Quando a pessoa crê na palavra, ela crê em Deus, então ela se casa com Deus. Ela faz a entrega de sacrifício. Não existe entrega sem o elemento sacrifício. Quando você se entrega a algo, quando você se entrega a alguém, o sacrifício vai estar inserido nessa entrega. Se a entrega é verdadeira, tem que haver sacrifício. O casamento é assim: a moça deixa a casa dos pais, o rapaz deixa a casa dos pais, se abandona a velha vida. A mudança de hábitos e costumes, quando a gente se entrega a Deus, também tem o sacrifício. Você tem que largar o mundo, as coisas do mundo que não concordam com Deus e com a sua palavra. Mas só faz essa entrega aquele que crê. O que acredita, ele não entrega. Quem crê, ele se entrega independente das circunstâncias. Não importa o que vai acontecer, eu estou me entregando a Deus, eu creio no que Ele diz. Ele diz: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Recebe essa promessa aquele que se entrega, aquele que crê, aquele que se entrega, de fato e de verdade. Amém, pessoal?